Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse tipo de vídeo aqui é o que eu costumo chamar de vídeo de calibragem. Muitas pessoas vão chegando ao canal, assistem um vídeo ou outro e aí começam a formular alguma espécie de cosmovisão dos assuntos que nós abordamos aqui. Então esse tipo de vídeo é exatamente para atualizar essas pessoas e também para falar um pouco dos assuntos que nós estamos falando ao longo do tempo, a fim de balizarmos as coisas e equalizarmos, apararmos algumas arestas. Quem me acompanha aqui desde o início sabe que eu defendo o desenvolvimento da nossa espiritualidade como foco de tudo o que eu digo aqui. E não apenas um simples desenvolvimento da nossa espiritualidade, mas eu faço isso a partir da perspectiva do Evangelho. Quem me conhece sabe que eu sou cristão. Mas dizendo isso, eu não estou aqui então afirmando que eu tenho um compromisso com o cristianismo institucional. E aí, esse é um primeiro problema, né? Muitos cristãos vêm aqui e assistem aos vídeos e ficam indignados. Poxa, Duarte, você tinha que defender a perspectiva cristã, a cosmovisão cristã. Não, meus amigos, eu não tenho compromisso nenhum com o cristianismo institucional. Eu tenho um compromisso com o Evangelho e aquilo que eu entendo ser a essência do Evangelho. Inclusive em relação a assuntos como masculinidade, que é um assunto que eu abordo muito aqui no canal desde sempre, mas é sempre tendo em vista essa perspectiva do Evangelho, uma masculinidade cristã. E é exatamente por isso que, desde o início desse canal, muitos caras têm chegado para mim, por exemplo, e dito coisas do tipo: Duarte, você tem que proibir comentários feministas aqui nesse canal. Você tem que proibir comentários, inclusive, feministas. Você não tem que permitir esse tipo de comentário, porque essas pessoas vão vir aqui geralmente para te xingar, para te humilhar, para praticar aquilo que a gente chama de shaming também, na machosfera. E, de fato, se você acompanhar muitos dos comentários de mulheres, de alguns homens, também aqui no canal, você vai ver que o intuito é exatamente esse, é de ofender, sabe, não tem argumentação nenhuma, é basicamente querer praticar o shaming, te humilhar, enfim, te constranger na sua masculinidade. Mas por que eu não bloqueio esses comentários? Por que eu tenho permitido que essas pessoas, inclusive, comentem? Por quê? A despeito dessas pessoas imaturas e infantis que vêm comentar aqui, muitas mulheres também fazem comentários importantes que eu acredito que, de certa forma, enriquecem o debate. Então é exatamente esse o objetivo de permitir que mulheres também comentem aqui. Eu sei que existem muitos canais masculinistas que não permitem comentários de mulheres. Eu acho um erro, porque na minha opinião você fecha muito o debate e você corre sempre o risco de entrar naquilo que eu já venho falando aqui no canal há algum tempo também, que é o viés confirmatório. Você só ouve pessoas que pensam como você só dialoga com pessoas que pensam como você só debate com pessoas que pensam como você, e isso empobrece, meu amigo, a discussão de ideias. Isso empobrece, inclusive, o seu espírito, porque você fica ali uma pessoa que praticamente passa a fazer aquilo que nós chamamos também de masturbação mental. Você só está entre pessoas que pensam como você, então isso é muito ruim. É exatamente por isso que eu sempre permiti e vou continuar permitindo comentários feministas, inclusive, também aqui no canal, não tem nenhum problema, mas comentários femininos também aqui, porque eu acho importante que as mulheres participem desse debate. E isso é uma coisa que muitos caras têm dificuldade de entender, porque eles gostariam que eu mantivesse um antagonismo às mulheres aqui, que eu não vou manter. Desde o início desse canal, eu tenho combatido, por exemplo, a ideologia feminista, porque ideologias nada mais são do que distorções da realidade que querem influenciar a vida das pessoas. Então, eu particularmente não tenho nada contra as mulheres. Agora, sei que o feminismo tem influenciado e tem deturpado a mentalidade de milhares de mulheres e de milhares de homens. Eu não estou nem um pouco preocupado em agradar o pessoal da machosfera, MGTOW, Red Pill, seja lá o que for. Definitivamente não agrado aos feministas, mas também não estou preocupado em agradar progressista, agradar conservador. Aqui eu vou sempre compartilhar com vocês aquilo que eu acho importante, então me considerem um amigo. Amigo é aquele que nem sempre diz o que nós gostaríamos de ouvir, mas diz aquilo que nós muitas vezes precisamos ouvir. Então, meus amigos, não caiam nesse engodo de achar que a nossa luta é contra a carne ou sangue, para usar uma linguagem teológica, utilizada pelo apóstolo Paulo, mas traduzindo numa linguagem sociológica. Não se oponham a pessoas, se oponham a ideias e principalmente a ideologias nefastas que querem nos prejudicar. Nessa guerra dos sexos atual, todos nós somos prejudicados, todos nós somos vítimas, tanto homens quanto mulheres. Eu acho que é essa dificuldade que muitos caras têm, eles não conseguem entender que tanto nós, homens,
quanto as mulheres também somos vítimas dessa ideologia que quer fazer com que as mulheres acreditem que elas foram oprimidas a vida inteira, que elas foram massacradas e que os homens sempre foram privilegiados e que os homens sempre foram beneficiados ao longo do desenvolvimento da nossa civilização, uma coisa que qualquer pessoa que faça uma análise razoável da história sabe não ser verdade. Muito pelo contrário, os homens é que sempre enfrentaram os desafios maiores em termos de conquista de território, em termos de guerra, em termos de proteção, em termos de esforço pela família. Então qualquer pessoa que faça uma análise razoavelmente séria da história sabe que isso é uma falácia, sabe que essa história de patriarcado, opressor, tudo isso é uma mentira. Só que infelizmente é uma ideologia que, por ter muito apoio da mídia, por ter muito apoio dos meios culturais dominantes, por ter muito apoio, enfim, de grupos que querem nos dividir, tem ganhado cada vez mais espaço. Mas não esperem de mim aqui alguém que vai ficar falando mal gratuitamente das mulheres ou dos feministas. Não, eu não estou aqui para isso, cara. Seria até contrário àquilo que eu aprendi na minha casa com os meus pais, a formação, a educação que eu tive com a minha cosmovisão cristã. Não caiam nesse engodo. Todas as vezes que você, homem, adota uma postura misógina, ou você, mulher, adota uma postura misândrica, vocês estão sendo joguetes desse sistema. Vocês estão sendo meros peões nesse jogo de xadrez que quer nos manipular porque quer nos dividir mesmo. Isso não é teoria da conspiração, gente. A essa altura, se o sujeito ainda pensa que uma coisa como essa é teoria da conspiração, eu queria realmente saber em que tipo de mundo ele está vivendo. Então, meu objetivo aqui nesse canal não é ficar falando também o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Sabe, tem muita gente que chega aqui, Duarte, então o que você acha que a gente tem que fazer? Você acha que eu tenho que me casar, que eu tenho que ficar solteiro? Meu amigo, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer. O meu objetivo aqui é fazer com que você desenvolva uma consciência tal que todas as suas atitudes, sejam elas quais forem, sejam atitudes conscientes, porque isso sim é o fundamental. A ação em si, ela tem pouco valor. O maior valor de uma ação está na consciência ou não que o sujeito tem disso. Então o que eu tenho procurado aqui com os senhores é exatamente desenvolver, com os senhores e com as senhoras, né? É desenvolver uma consciência cristã, uma consciência a partir de uma perspectiva do evangelho, para que todas as suas atitudes, repito, sejam elas quais forem, sejam atitudes então que realmente tenham alguma relevância e conduzam a sua vida para uma esfera de felicidade, de realização, que é o objetivo último do evangelho. Seja sempre um sujeito consciente. Agora, acima de tudo, não se torne refém de ideologia nenhuma, meu amigo. E aqui eu deixo uma recomendação de um livro que tem me ajudado muito ao longo da minha vida. Já recomendei aqui outras vezes e vou recomendá-lo outra vez. O Único e Sua Propriedade, Max Stirner. É um livro excelente. E uma das ideias que ele trabalha nesse livro é exatamente a de que muitas vezes nós nos tornamos reféns de fantasmas ideológicos que começam a conduzir a nossa vida em detrimento da nossa própria individualidade. Meu amigo, não faça isso. Não permita que isso aconteça na sua vida. Aqui nesse canal, por exemplo, eu desagrado a vários grupos. Tem coisas que eu falo aqui que agradam um grupo, aí depois tem coisas que eu falo aqui que desagradam outro grupo. Então, por exemplo, progressistas detestam o meu conceito ontológico de casamento, que não é um conceito contratual, não é um conceito sociológico, é aquela união do masculino e do feminino. Mas aí os conservadores, por exemplo, principalmente mais recentemente, quando eu comecei a criticar a monogamia, aí eles ficam de cabelos eriçados, dão pulos quando eu começo a criticar a monogamia. A mesma coisa os cristãos, né? Porque tem na monogamia ali um dogma sagrado. A mesma coisa os ateus, que acham que a minha conversa ainda é muito abstrata, ainda é muito metafísica. As feministas dispensam, né, maiores comentários. Elas nunca gostaram dos assuntos que nós falamos aqui no canal, principalmente porque nós combatemos sim ideologia de gênero, combatemos o feminismo aqui, porque são ideologias que distorcem a realidade e simplesmente têm o objetivo de nos colocar uns contra os outros. Então, meus amigos, não sejam reféns de ideologia. Porque eu sou isso, agora então eu tenho que pensar dessa forma. Porque agora eu sou isso, então eu tenho que pensar dessa forma. Não. Coloquem a sua vida. Uma das frases mais marcantes que o Stirner fala nesse vídeo, nesse livro, é exatamente essa: a minha causa é a causa de mim mesmo. Faça da sua própria vida a sua causa, meu amigo, e não a de um movimento ideológico qualquer, seja lá o que for. Então vocês sabem que aqui nesse canal eu não costumo me definir, porque eu tenho ideias que às vezes vão agradar conservadores, mas vão desagradar em outros momentos. Alguma coisa que eu falo aqui pode até ser que um progressista entenda, olha que bom que ele está falando isso, mas depois ele vê o conjunto e fala, não, mas é horrível tudo isso que esse cara está falando. Mesma coisa o pessoal da machosfera, sabe, as feministas. Então não adianta você querer. Eu não vejo nenhum problema em que você tenha uma ou outra ideia com a qual você se identifique e às vezes até se define a partir disso, mas não permita que essa ideologia te domine. Esteja sempre acima
dessas ideologias, que a sua individualidade comporte, por exemplo, paradoxos que para a maioria das pessoas são inconciliáveis, mas você, dentro da sua individualidade, pode compatibilizá-los. Então, o meu conselho aqui nesse vídeo: não se torne refém de ideologia nenhuma, principalmente num cenário como esse que nós estamos dessa guerra de sexos. Não se iludam, meus amigos. Existem sim pessoas que têm um autocontrole do poder no mundo, grupos que querem realmente que nós nos dividamos cada vez mais, que nós fiquemos aqui uns contra os outros nessa guerra estúpida de homens contra mulheres, negros contra brancos, ricos contra pobres, heterossexuais contra homossexuais. Tudo isso é uma imbecilidade. Então, se você cai nesse discurso, meu amigo, você ainda não entendeu o que realmente está acontecendo. Então, não seja refém de ideologia nenhuma. Tome sempre suas atitudes de forma consciente, porque é esse, sabe, o principal objetivo da vida: tomar consciência da nossa existência, e é o que eu tenho tentado fazer aqui nesse humilde canal ao longo desses quase 2 anos. E esperem sempre de mim isso. Nunca vou estar aqui para agradar ninguém, mas para compartilhar com vocês aquilo que eu acho que realmente seja importante. Então, senhores, resumindo, nessa guerra dos sexos, Duarte, de que lado você está? Senhores, como tudo na minha vida, eu estou sempre do meu lado. Para esse vídeo, então, era isso. Espero que ele possa ter trazido alguma luz, né, para aquelas pessoas que estão chegando aqui no canal. Nós temos falado de muitos assuntos polêmicos. Nessa terceira fase, então, como eu mencionei há pouco, nós iniciamos uma crítica à monogamia. Nós ainda vamos fazer outros vídeos fazendo essa análise aqui. Então, se você está conhecendo agora esse canal, está chegando, conheceu alguns vídeos, assista outros. Se você realmente achar que esse conteúdo pode ser útil para a sua vida, inscreva-se. Nunca deixe de participar aqui nos comentários, deixando a sua opinião. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.